Então, vamos aqui falar sobre remédios e vacinas. Vamos logo desmistificar uma questão aqui científica sobre remédios para vírus. Tá? Não existe propriamente remédios que curem viroses. Por quê? Porque os vírus são muito versáteis na sua forma de reprodução, são altamente mutantes, né? E o modus operandi de fazer remédios para vírus é atuando no desmembramento, no desmantelamento das suas enzimas de replicação. Então, trabalha-se para destruir as enzimas, por exemplo, no caso do HIV, trabalha-se para impedir que a protease possa fazer proteínas, as proteínas virais, e aí eles não se replicam. Mas esses remédios, esses medicamentos, como o coquetel, por exemplo, do HIV, é rapidamente superado porque o vírus ou se adapta e muda, ou ele consegue em outras células se reproduzir, ou escapa alguns vírus que não foram detidos por esse mecanismo de desmantelamento das suas enzimas replicantes. Então o vírus sempre escapa de alguma forma, e quando ele escapa, basta um só, é suficiente para ele entrar na célula, se replicar e fazer milhões de outros vírus, e o processo infeccioso continua. Então, remédios definitivos que curem doenças viróticas, eles não existem. O que existe é paliativos, alguns remédios que a gente chama de remédios que vão fazer um tipo de mobilidade para que o organismo tenha essa ajuda para que ele possa ter mais qualidade de vida enquanto está doente, enquanto se espera, dependendo do tipo de vírus que nós estivermos falando, né, pela morte. Tá? Então a gente vai ter uma longevidade com os remédios. É o caso das pessoas que têm HIV, eles não ficam curados. O coquetel ele ajuda na sintomatologia, diminuir os sintomas, ajuda a não possibilitar, né, que os vírus se repliquem numa quantidade muito grande quando estão no estado lítico, e aí eles não vão matar todo o sistema imunológico, e a pessoa vai aparecer com os sintomas da AIDS, que é quando você não tem mais capacidade de curar nem mesmo a pneumonia, nem mesmo a tuberculose, nem mesmo com a ajuda de remédios que antibióticos sim curam doenças, antiviróticos não, eles são paliativos, eles são coadjuvantes numa determinada terapia. Tá? Agora, vacina sim, vacina é um acionador do sistema imunológico. E o único sistema que consegue bloquear uma virose, que consegue matar um vírus, é o nosso sistema imunológico com seus mecanismos, né? Suas células matadoras, células killers, são as células dos linfócitos T e B, as células fagocitárias, né? São a geração pelos linfócitos dos anticorpos, né? Que vão combater e vão desmembrar algumas proteínas, impedindo, isolando que o vírus para que ele não entre, né, dentro da célula. Então, vamos desmistificar aqui um pouquinho sobre a questão de remédios. Remédios são para terapias, né, não são para cura. Vacinas, sim, vacinas definitivamente treinam, né, e preparam o nosso sistema imunológico para deter os vírus. Esse sim é um sistema que consegue definitivamente eliminar os vírus, tá ok? Vamos lá. Então, as vacinas do latim vaccinia, que significa vaca, né, são geralmente produzidas a partir de agentes patogênicos enfraquecidos, atenuados, né, que não possuem a agressividade natural, sendo assim incapazes para produzir a doença. Então, pega-se algumas proteínas, não coloca tudo lá do vírus dentro do substrato que vai conter a vacina, né? Dentro do vidrinho lá. Porque se você colocar tudo, o vírus se monta. Então você vai colocar algumas espículas, um RNA, ou parte do RNA, você tira algumas proteínas de replicação, de fato, de modo que o vírus consegue acender um alerta, a vacina, né? Consegue acender um alerta para o nosso sistema imunológico sem deixar que o vírus, porque está incompleto, né? Foi atenuado, se reproduza dentro de nós, causando a doença. O máximo que algumas vacinas podem fazer é causar
febre, dor de cabeça, mal-estar, vômito, né? Talvez diarreia, dependendo da pessoa também, né? Tem pessoas que têm um sistema bem enfraquecido, imunossuprimidos, por exemplo, né? Pessoas com doenças autoimunes, como lúpus e outras coisas, pessoas diabéticas, obesas, aí vai ter um pouquinho mais de deficiência quando tomar vacina. Idosos também, tá? É isso aí. As vacinas estimulam o organismo para a produção dirigida de anticorpos, especificamente contra o agente infeccioso ou contra seus produtos tóxicos. Às vezes o agente não é só ele que causa a doença, tem uma geração de substâncias tóxicas que ele pode causar. E essas substâncias ficam como radicais livres, provocando esses sintomas que a gente chama de período de virulência. Febre, diarreia, dor de cabeça, vômito, náusea, desmaio, hemorragia, no caso do vírus ebola, dentre outros, tá? Então, o organismo do paciente desenvolve proteínas denominadas anticorpos ou imunoglobulinas que impedem a disseminação do micro-organismo juntamente com outras moléculas e células do organismo. Então, o que vai acontecer é que a vacina com o vírus atenuado, apenas parte dele, vai fazer com que a gente gere anticorpos. Esses Y que você está vendo em azul e vermelho, aí em verde e azul, eles são moléculas produzidas pelas nossas células lá nos nossos linfócitos, né? Produtores de anticorpos, lá dentro dos gânglios linfáticos, tá bom? Então eles circulam pelo nosso sangue e aí eles bloqueiam, eles se ligam logo em cima dos spikes dos vírus, impedindo que eles se conectem com a célula lá na proteína receptora da membrana plasmática da célula hospedeira de determinada virose. Isso vai impedir com que ele se replique lá dentro, que ele passe do estado de vírion para vírus. Então ele vai se replicar e se montar e fazer apoptose na célula. As vacinas produzem imunoglobulinas, né? Que é a mesma coisa de anticorpos, aí IgM, imunoglobulina G, imunoglobulina A, imunoglobulina D, e essas moléculas, essas proteínas vão ajudar no combate dos vírus. As células fagocitárias vêm depois e destrói esses vírus. Depois a gente vai ver as células apresentadoras de antígeno. A gente vai já ver como elas operam para ajudar nesse combate, tá? Quarto ponto aqui. O sistema imunológico pode induzir células de memória que circulam no organismo e guardam na memória como produzir esses anticorpos durante muito tempo, muitas vezes a vida toda. No caso do coronavírus, a gente está estudando ainda e aprendendo, né? De ver que as células de memória elas duram pouco tempo. Existem células que duram a vida inteira. Você é vacinado na infância e mesmo depois de velho, de mais velho, você não adquire, por exemplo, varíola, tá? Sarampo, difteria. Uma vez vacinado, está vacinado para sempre. Por quê? Porque as células guardam memória para a vida inteira. Outras doenças, outras viroses, por exemplo, como influenza, H1N1, H1N2, H2N3, elas, como os vírus são altamente mutantes, nós sempre temos que fazer novas vacinas, novas adequações para estar combatendo novas cepas de vírus, senão a vacina se torna inútil, porque o vírus já sofreu mutação, tá ok? Então tem todas essas coisas, esses pormenores acontecendo em virologia. Olha aí uma célula fagocitária. O que é fagocitose? A fagocitose é a capacidade que algumas células têm de abrirem pseudópodos e fagocitar, englobar, engolfar partículas. Isso aqui é uma célula fagocitária perseguindo uma bactéria no tecido extracelular. Fora das células, nos líquidos, né, na linfa circulante, esse glóbulo branco ele vai perseguir a bactéria até ele fagocitar. Depois que ele faz isso, os lisossomos vão lá e destroem, né? E essa célula ou morre, né? Ou simplesmente ela depois excreta o que sobrou da digestão bacteriana. E é assim que o nosso sistema constantemente nos livra de organismos microbianos que causam doenças. Então, finalizando, desta forma,
Se o indivíduo for exposto novamente à doença, as células do sistema imune produzirão os anticorpos e serão capazes de inibir os micro-organismos antes de desenvolver a doença. Então, olha, quando a gente pega pequenos fragmentos de vírus, que a gente chama de vírus atenuado, né? Ou bactérias atenuadas, bactérias que causam doença. Existem muitas doenças bacterianas que já foram fabricadas vacinas, né? Descobertas vacinas para elas. Depois a gente vai estar falando disso em bacteriologia. E aí quando a gente pega fragmentos ou de material genético ou das espículas, né, os spikes de identificação ou do capsídeo do vírus, das espículas, ou então do seu envelope viral, e a gente fragmenta isso, coloca dentro de um substrato, e a gente injeta no indivíduo, essas substâncias vão entrar em contato com uma célula especial, que é a célula apresentadora de antígeno. Ela vai absorver esses antígenos, ela vai pegar esses spikes, né, para colocar na sua molécula, na sua membrana, e eles vão fazer com que as outras células reconheçam esses spikes, né, como diferentes, uma substância diferente que não pertence àquele organismo, no caso o seu organismo, o seu corpo, e ele vai produzir uma proteína que consiga ou bloquear esse novo patógeno que tenha esse tipo de proteína no caso dos coronavírus, né, que tem assim, ali no seu envelope viral, ou ele vai avisar as células fagocitárias para virem fagocitar esse vírus. Ou ele destrói por bloqueamento, ele cria bloqueadores moleculares, que são os anticorpos, ou as células fagocitárias fagocitam, englobam eles e detonam eles e saem fora pelo sistema linfático. Tudo bem? Então, assim que são as vacinas e os remédios no sistema imunológico, na virologia, na infectologia. Tudo bem, senhores? Dúvidas lá no WhatsApp comigo.